Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos, parte dos poetas e das poetas semifinalistas do Oceanos de 2024, para falar um pouco sobre os nossos livros e ler dois poemas, alguns poemas, cada um de nós. Eu espero que vocês gostem de conhecer um pouco do nosso trabalho. Vamos lá. Eu sou a Luciana Nunziata, o meu livro que está na semifinal do Oceanos é esse, 12 Passos até Você, saiu pela editora Urbital, foi publicado em maio de 2023, é um livro que foi gestado em grande parte durante a pandemia, é um livro, uma história de amor que não dá certo, e eu vou ler dois poemas deste livro aqui para vocês. Vamos lá. O primeiro se chama Projeto Falido de Poema Promíscuo. Queria escrever assim um poema de amor bem punk, um poema que fugisse de pássaros, brisas e rimas, um poema safado, sem métrica, bem sujo, bem tosco, bem piva, numa esquina escura da Roosevelt, vira-latas e cheiro de mijo. Perderíamos então a cabeça, o celular, a carteira, o olfato, meus gemidos, tuas coxas, os saltos do traveco no asfalto. Queria um poema só sexo, para qualquer cara que fosse. Um poema que justificasse os homens, os apps, o foda-se. Mas pensar em você é silêncio, coração em luz e afagos. Sentir tua boca no meu pescoço, por onde escorrem as escolhas sensatas. O segundo poema chama Aquele Poema que Me Fez Acordar às 5 da manhã. Só não subo pelas paredes, porque no topo, rente ao teto, nas quinas, nos ângulos retos, não encontro você. Só as teias, a poeira, as rachaduras em veias, o mofo, as marcas craqueladas da antiga reforma, o gesso demodê de um arquiteto morto. Tento. Fecho os olhos de novo, flutuo rente ao forro, ângulo reto, curvo meu corpo, batendo, batendo, batendo. Procuro a saída, exploro as esquinas, as prumadas do prédio, o lustre, tudo. Sem rumo, espero atingir às cegas a janela aberta. É janeiro, e não havendo chuva que me afogue, atravessarei o parque e com escala nas copas das árvores pousarei no teu terraço, úmida, exausta, esgarçada que seja. Você vai me achar numa alvorada azul, mariposa colada ao vidro do lado de fora do teu quarto. Das asas miméticas vai dizer, como elas se escondem tão bem. Olá, eu sou José Manuel Ribeiro, sou autor do livro Ressurgências, livro que é semifinalista do Prêmio Oceanos, foi publicado pela editora Patois em 2023. É um livro bastante variado, com textos escritos nos anos 90 e alguns textos escritos há alguns meses atrás. Eu gostaria de ler alguns desses textos para vocês. O primeiro é: O poema é um drible. Quando Pelé percebeu o adversário, não precisou ver a bola para senti-la. Simplesmente moveu os pés no sentido contrário, mudando de vez o eixo da vila. E nós, que estávamos atrás dos alambrados, atônitos, não entendíamos, como os nossos olhos também foram driblados. O livro possui alguns
alguns sonetos, faz algumas experiências com literatura de cordel, com embolada, mas traz também alguns haikais. Gostaria de ler alguns desses textos para vocês. Haikais da Terra. Lenda. A cobra que espia o bote da própria morte vira estrela em guia. Inquisição vegetal. Degola da tarde. Um reverendo colhendo cabeças de frade. O bandeirante. Afia a espada e ora. Respinga pela caatinga sangue de caipora. Obrigado. Bom, eu sou a Lilian Sais, eu estou semifinalista com O Livro do Figo, que saiu pela editora Macondo. Eu vou ler o poema de abertura primeiro. Esse livro, ele é uma investigação sobre desejo, de alguma forma, o desejo do amor, o desejo erótico, o desejo com a palavra, o fim do desejo, acho que são mais ou menos as partes, e a figuração toda do desejo se dá através de uma ideia de jogos. Então, esse figo também vai se transformando ao longo do livro. O primeiro poema da primeira parte, são 4 partes. O primeiro poema se chama Flutuação. Eu amo os figos da figueira atrás da tua casa. Vou até a figueira 3 vezes por semana. Nos outros dias, leio sobre figos. Li, por exemplo, que cultivamos figueiras desde a idade das pedras. E é com suas folhas que Adão cobre as partes quando percebe que está nu. As folhas da figueira são recortadas. Então Adão cobre as partes, mas não muito. E os ramos da figueira são frágeis, quebram fácil, de um jeito que não sei explicar. Mas o figo não é frágil. Se você nunca viu um figo, pense numa pera um pouco menor. Ou veja um figo, porque também já está na hora. Come-se o figo em saladas, patês, compotas, geleias, sorvetes, recheios de assados, molhos e outros tipos de refeição. Come-se o figo, inclusive sozinho, com uma mão ou duas. O figo é carnudo, a polpa é suculenta, come-se o figo como quiser. E agora eu vou ler um poema da terceira parte, que tem mais a ver com o desejo em relação à escrita, né? A terceira parte se chama Flutuação, que é o título do primeiro poema da primeira parte. Esse poema aqui é o último da parte Flutuação, chama A Procura da Poesia. É noite e assim estamos. 3 poemas começados, nenhum movimento de asas ultrapassando a barreira da página. Lilian, você já chegou mais longe que isso. Lilian, você ouviu um assobio, e isso não é um poema. Lilian, você ouviu um tiro, e isso não é um poema. Lilian, você enterrou um cachorro, você enterrou os tios, as avós, enterrou a mãe de uma amiga, e por que não dizer, até mesmo a sua própria? E nada disso é por si um poema. Agora é a sua vez. Olhe esses pássaros. Você quer preencher os silêncios, quer completá-los, mas são eles que completam. É preciso deixá-los. Ficam imóveis sobre os fios por um tempo, olham para frente, depois batem as asas e, de repente, voam. Obrigada. Sou Marcos Samuel Costa,
Estou em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, e o meu livro é Os Desertos. Sodoma. Na sala, a mãe, sem flores, sem cactos, faz o medo de acordar sem nome, um susto para a pedra. Caio, o teu signo na sala, o teu sexo no quarto, teus excessos na cozinha, tornou tudo um pesadelo. Será necessário um novo nome, outros nomes, para não ser chamado pelo nome da antiga cidade, que se tornou cicatriz no pulso. Gomorra. O teu pastor acabou com toda a certeza de amanhã, Caio. Trancaste todo o sol em teu peito, a noite vem vindo no andamento rápido, afastando o sofrimento dos teus olhos. Quero ser mar quando tu passares, quero que a noite me chame de onda, quando tudo em ti for vida. Quem vai? Vai eu, então, né? Eu não lembro, ó. Eu sou a Bruna Mitrano. Esse aqui é o meu livro mais recente, Ninguém Quis Ver. Ele é um livro que eu escrevi para minha avó. E enquanto eu estava buscando a história da minha avó, eu esbarrei na minha própria história, porque eu acho que não tem como a gente construir a nossa biografia e ela não ser atravessada pela biografia das nossas ancestrais. Vou ler 2 poemas. Intuição. Sentei perto dos urubus. O homem que passava disse: Tenho nojo de você. Expliquei a ele que os urubus procuram na carcaça as partes moles e quentes. Ele deu as costas, xingando e sacudindo as mãos. Olhei para os urubus. Eles também me olharam, complacentes com aqueles olhos sem branco. O homem, o seu corpo inquieto, era como um animal que esperneia antes de morrer. Sabíamos, no entanto, que ele não morreria, que ele estava mais vivo que nós, que não temos mãos, nem pedras nas mãos, para atirar em quem nos causa repulsa. Apenas alguma intuição de encontrar partes moles e quentes. E vou ler um poema que se chama Sujeira. Quando você chega à idade que lhe permite entrar em novos cômodos, que lhe permite entrar no banheiro com banheiro, por exemplo, descobre que as paredes da casa da patroa não são tão brancas quanto você acreditava, quando brincava com medo de sujar as quinas ou a bancada de mármore. Você pensava, é uma grande pedra preciosa. Quem dera eu tivesse um pedaço de tudo que posso tocar com a mão lavada. Quando você chega à idade que lhe permite estender os edredões, descobre marcas quase invisíveis, como manchas de iogurte, que nem a máquina de lavar, nem a mão da sua mãe conseguiram apagar. Quando você chega à idade de recolher as toalhas usadas, vê as pontas encardidas e percebe, esfregando as toalhas, parecem de pelúcia. No rosto, parece de criança. Que a sua mãe está velha para satisfazer os desejos dos donos da casa e que logo será você a satisfazer os donos da casa, que dizem é também sua, mas que você nunca conheceu inteira, nem nunca subiu na cadeira, brincando de a mestra mandou, coroada de raízes do quintal. A cadeira, o chão, as paredes, os cômodos todos sujos de terra. Obrigada, gente. Bom, eu sou o Piero, eu vou falar sobre esse livro, que é A Vida e Morte de Adília Lopes. É um livro basicamente de invenção da personagem fictícia da Adília Lopes, né? Como ela mesma
se inventou e, enfim, então ele segue mais ou menos essa ideia, né? De uma autobiografia, mas escrita por uma outra pessoa, né? O livro ele é organizado em duas partes, né? Uma de primeira pessoa e uma de terceira pessoa, né? Então eu vou ler o poema, são todos poemas numerados. Poema 21. Nunca soube como brincar com bonecas. Era-me interdito, como todas as coisas de moças. É muito importante para as famílias marcar o gênero, castrar quaisquer possibilidades de viver livremente. Nunca soube fazer festas e chá, ou pentear seus cabelos, ou tentar costurar seus vestidos. Antes era preciso saber fazer a guerra, construir uma armada, desenhar golpes no ar, onomatopeias de chutes e socos, quedas. Aprendi muito cedo que os homens caem. E o outro poema é o poema 67. Tenho 2 frascos de Tupperware. Não de qualquer marca, mas realmente Tupperware. Durante muitos anos, imaginei que o Sr. Tupper tivesse inventado uma louça imperecível. Olho com detalhes as datas de validade dos preços. Compro pouca carne, há 2 dias de perecer. As coloco na Tupperware e me permito comê-las nos próximos 5 dias. É pena que sua melhor invenção tenha sido, de fato, a demonstração a domicílio do porquê sempre me imaginei perecendo num esquife de plástico, hermeticamente fechado, em que eu ganhasse mais 3 ou 4 dias. Obrigado. Uhum. Boa noite, pessoal. Eu sou o Sérgio Nazar Davi. Esse é o meu livro, O Gelo. É um livro muito sobre também a minha experiência com a poesia, né? É um livro que fala muito da criação poética e tem muito da minha vivência de no interior, no interior do Brasil, e também a minha chegada no Rio e a minha relação também com a memória, né? A memória dos meus pais, dos meus avós, que minha família é de origem árabe. Então eu trago também muito para a minha poesia essa relação com o Líbano e com as raízes árabes também. Eu vou ler 2 poemas, um intitulado A Japona Vermelha, o primeiro. Quando chegava o tempo de ganhar algum calçado, eu só tinha um quichute e um sapato. Meu pai mandava embrulhar o velho e eu deixava a sapataria da tia Munira com um presente nos pés. Era bom pisar nos astros. Meu pai dirigia um Opala com gestos e palavras dos que partem para esta nossa má terra já sem forças, ou chegam do Líbano de mãos frias, ou mal alcançam a 4ª série. Uma vez fomos a Juiz de Fora comprar agasalhos. Éramos nós, os filhos, um grão de trigo numa rua do comércio, com medo de pedir ou querer, por circunstância que não se explica no poema. Hoje tudo se diz. Eu não sou assim. Trouxe uma japona vermelha de botões dourados para casamentos e aniversários. Uma noite, as irmãs iam ao baile. Me aprontei também, mas logo soube que crianças não entravam. No espelho do quarto fixou-se um encarnado. Quase nada do meu corpo. No poema, já compondo, uma dúvida. Tive mesmo a japona vermelha?
sua rude pelagem, ou apenas recordando-a, visto-me ainda hoje para o outono. E o segundo poema é O Pé Esquerdo. Meu pé esquerdo está mais parecido com o de meu pai. Seria o oposto. 2 vezes lesionou-se o direito. O mais provável. Comprei um chinelo meio centímetro mais alto. Tive dores no joelho. Meu pai teve problemas de coração, de rins, de vista, cego 10 anos. Cego era a palavra proibida. Nunca de joelho. Cego aos 57 anos, não tinha cabelos brancos quando morreu. Hoje, pouco dá pelos meus brinquedos de infância. Some semanas. Não sou nada nem ninguém, diz. É isso aí. Tem esse pai estranho. Obrigado, pessoal.